Cartas à redação é o nome dado a uma parte do livro que traz diversas cartas ao jornal e diversas publicações que relatam o problema das crianças ladronas na cidade e ao recente furto à casa do comendador. Essa parte do livro corresponde à apresentação, onde são mostrados dados do mundo ficcional construído e a aparente situação de normalidade inicial. O livro começa com uma notícia publicada no Jornal da Tarde, que é sobre uma onda de assaltos que vem acontecendo, que são causadas por menores de idade. E o líder desses assaltos tem 14 anos. Depois dessa publicação, várias cartas foram mandadas para o jornal. Aí a terceira carta foi escrita por uma mãe de um dos garotos que esteve no reformatório, dizendo que os jovens de lá são maltratados, eles têm trabalho escravo, eles apanham, e disse também que prefere que seu filho fique com os capitães da areia do que deixar ele no reformatório. Aí a quarta carta é do padre José Pedro, que trabalha no reformatório e concordou com a mãe, confirmou tudo que essa mãe falou sobre as coisas ruins que o reformatório faz e tal. E disse que o reformatório não é um lugar bom para esses jovens. Aí a quinta carta, o diretor do reformatório, ele fala que ele nega todas essas acusações feitas antes do reformatório, diz que não se indignou com essa mulher, com essa mãe, porque falou que ela é só uma mulherzinha do povo, então nem liga pro que ela fala. Mas ficou indignado com o que o padre falou, mas ele é o inimigo do seu estabelecimento, então ele não se importou também, ele já esperava essa reação. E chamou e convidou o diretor da redação, né, do jornal, convidou para ir no reformatório e ver como realmente é a situação lá. E no dia seguinte, depois que o diretor foi no reformatório, disse que o reformatório é um lugar maravilhoso e é lá que os capitães da areia deveriam estar. E publicou isso na primeira página do jornal. Sob a lua, num velho trapiche abandonado. É o nome da segunda parte do livro, em que somos levados a mergulhar no dia a dia dos capitães de areia e descobrir assim um pouco mais sobre a personalidade, seus membros, seus sonhos, suas histórias e suas frustrações. Nessa segunda parte, notamos o acontecimento ou a complicação, onde podemos notar os acontecimentos que quebram de fato a normalidade inicial, dando início a uma série de conflitos que serão desenvolvidos ao longo da história. Era em um trapiche abandonado que viviam os capitães da areia. O mar não alcançava mais o local, que tornava ideal para que os meninos pudessem ficar. Eles levavam para lá os objetos que eram roubados diariamente. Eles tinham um líder, Pedro Bala. Anteriormente, seu líder era Raimundo, porém Pedro Bala se destacou e logo entrou para o grupo. No capítulo As Luzes do Carrossel, Nhãozinho França oferece a Voltas Secas e Sem Perna uma oportunidade de trabalhar no carrossel. Eles ficariam com uma parte do lucro conforme houvesse público e também seriam responsáveis pelo maquinário. Eles chegam super felizes e contam novidades para os meninos do trapiche e também dizem a eles que eles podem dar uma volta no carrossel algum dia. Certa tarde, o padre José Pedro conversa com os meninos e diz a eles que pode levar todos eles para dar uma volta no grande carrossel japonês. Mas eles dizem ao padre que não é necessário, porque
Voltas Secas e o Sem Perna trabalham lá, então eles podem ir de graça. Uma senhora vê o padre conversando com os meninos e fica furiosa e desapontada. Ela diz ao padre que ele está conversando com meninos maltrapilhos e ladrões. O padre tenta confortar a senhora e diz a ela que Deus tem um amor muito grande pelas crianças, mas ela permanece furiosa. Então, a chuva dispersa as pessoas do carrossel. E as crianças, à noite, elas conseguem dar uma volta no carrossel. E, por um instante, pelo menos, elas esquecem que não tem dinheiro, não tem família e que são vistas como meros ladrões. E, pelo menos, naquele momento, elas são apenas crianças, girando em torno das luzes do grande carrossel japonês. Em Aventura de Ogum, Dona Aninha, que era uma mãe de santo, que era amiga dos Capitães da Areia, ela foi presa. Ela pediu ajuda para os Capitães da Areia para recuperar a imagem do Ogum que estava na sala da delegacia. Sem Perna e João Grande acreditavam que não seria possível recuperar essa imagem, mas Pedro Bala bolou um plano e assim ele conseguiu entrar na delegacia e pegar a imagem do Ogum. Só que aí, depois de recuperar a imagem, ele vai às ruas e encontra com João Grande, gato e professor, que estavam procurando ele, para ver se ele tinha conseguido recuperar a imagem. E Pedro Bala conta que tive muito medo de ser descoberto na delegacia, ficou com muito medo de pegarem ele, mas o importante é que ele conseguiu resgatar o Ogum. Em família, Boa Vida e Pedro Bala estavam observando a casa de um casal de velhos para planejar um furto. Com isso, mandaram Sem Terra no dia seguinte fazer seu teatro, falando que era um menino aleijado, que perdeu os pais e queria trabalhar, mas não podia por causa do defeito nas pernas. A senhora que morava na casa, chamada Esther, encantou-se com o menino. Achou que ele era muito parecido com seu falecido filho. E, por golpe de sorte, Sem Perna falou que o nome dele era Augusto, o mesmo nome do falecido filho. Ela ofereceu banho e almoço para o menino, e Sem Pernas ele não se reconhecia no espelho com aquela roupa diferente. Ele tinha feito aquilo milhares e milhares de vezes e ele nunca tinha recebido tanta atenção assim. À tarde chegou o marido de Esther, Raul, e falou que ele nunca mais passaria fome e que moraria com eles, que faria dele um homem, e falou que ia levar ele para um cinema à noite, né? No Trapiche passaram 8 dias sem novidade, sem saber de Sem Perna. E Pedro Bala queria saber como é que estava Sem Perna, como é que ele ia na casa. E Sem Perna ele ficava pensando nos seus amigos no Trapiche, passando fome, sozinho, enquanto ele recebia atenção e alimento. Ele se sentia um traidor. Com isso, ele se despede de Dona Esther e volta para o Trapiche. Noite da Grande Paz de seus olhos, é a terceira parte do livro, e também a que corresponde ao clímax, que é um ponto máximo de tensão, em que permite o desfecho, os acontecimentos que selarão o desfecho da narrativa. No capítulo Filha de Bexinguento, após a morte de Margarida, mãe de Dora, ela, para se sustentar, ela e seu irmão, foi procurar trabalho, mas não foi bem aceita, até por causa da doença da mãe. Até ela se encontrar com um grupo e acabar se juntando a eles. Nesse grupo faziam parte João Grande e professor. Dora, por ser uma menina bonita, vistosa, ela acabou atraindo a atenção dos meninos do grupo, até porque ela era a única menina do grupo. Porém, por conta do assédio, João Grande e professor tinham que defendê-la. E acabaram que eles conseguiram explicar para todos no final que ela se tratava de uma donzela e não podia ser assediada daquele jeito. Em Dora Mãe, após colocar Zé Fuinha para dormir, Dora foi até o professor, que iniciaria a leitura de um livro. Todos acompanharam a história, e Dora era observada por todos com muito amor, como se olhassem a uma mãe. Os meninos começaram a enxergá-la com carinho materno, e não com a malícia por ser uma menina. Pedro Bala tentou fazer que Dora fosse embora do Trapiche, mas o professor defendeu a menina e acabou permanecendo. Em Dora Irmã e Noiva, Dora colocou as roupas de menino e apareceu para Pedro Bala, oferecendo-se para entrar no bando. No início, Pedro achou graça da roupa de Dora, afinal ela era apenas uma menina. Mas
ela acabou falando para eles e explicando que eles também não podiam falar nada, porque eles não eram homens, eram apenas meninos. Mas, desconfiado, Pedro aceitou Dora no bando. A garota revelou-se muito ágil e esperta. O professor via a interação da menina com os garotos e desejava que ela olhasse com o mesmo amor que demonstrava a Pedro Bala. Certo dia, Pedro brigou com o bando rival e chegou ao trapiche machucado. Dora cuidou de Pedro e, adivinhando o motivo da briga, ela lhe deu um beijo. Pedro assumiu seu amor e Dora acabou tornando-se sua noiva. Já no orfanato, a Dora, ela sofria com rotina de lá do orfanato. Ela sofria castigos e era obrigada a ficar de jejum. A saúde dela foi completamente alterada, ela ficou em péssimo estado e ela ficou num estado muito crítico, a saúde dela. Enquanto isso, o professor e João Grande, eles rondavam o orfanato e avisaram sobre a fuga de Pedro Bala e pediram para que ela desse um jeito de ir para a enfermaria para poder planejar a fuga dela. Mas ela estava muito doente, então era óbvio que ela ia para a enfermaria. E mesmo doente, a Dora ela quis fugir. Ela estava com condições muito fracas para fugir, mas ela quis fugir. Antes da Grande Paz, a mãe de santo Dona Aninha faz uma forte reza para poder curar a Dora, que ela está muito doente, depois da fuga do orfanato. Só que a Dora ela não se recupera e já cai doente de novo. Então o grupo todo, o bando todo, os meninos temem pela saúde dela. Então a Dora ela pede para passar a noite com Pedro Bala. Só que depois de acordar, Pedro Bala percebe que a Dora ela está morta. Ele começa a chorar e abraça o cadáver. Depois envolve ele num pano branco. E chora com os meninos, o resto do pessoal. E eles fazem um velório para ela. Eles carregam o cadáver, eles carregam o corpo até o saveiro de João de Deus, que a leva até o mar. Os trapiches sentiam falta de Dora, mas sempre buscariam ela no mesmo lugar, tendo certeza que nunca mais a veriam. Apenas Pedro Bala, que veria ela em outro lugar, no céu, na forma de uma estrela. O professor ficou bastante abalado com a morte de Dora. Os capitães não sabiam mais o que fazer da vida. No segundo capítulo, Canção de Amor de Vitalina, Gato traz um novo alvo para os capitães, que seria Joana, uma solteirona de 45 anos. Ela tinha uma mansão cheia de riquezas e era a única herdeira dessa família. Logo após isso, Joana se envolveu com Sem Pernas e ela não cedia totalmente ao Sem Pernas. Por isso Sem Pernas ficou frustrado com isso e acabou fugindo e roubando todas as suas riquezas. Sabendo dessa situação, Joana chorou enquanto Sem Pernas ria da situação da senhora. Iniciou-se um grande movimento grevista na cidade. Pedro Bala, João Grande e Barandão acompanharam os acontecimentos e apreciavam a mobilização dos trabalhadores. À noite, quando as crianças já estavam dormindo no trapinho, apenas Pedro Bala ficava acordado, ele não estava acordado. Ele ouviu de longe o canto de um negro no areal, lamentando a perda da sua amada. Aí o Pedro Bala foi e lembrou de Dora, de toda a coragem da menina e da morte trágica dela. Na emocionante despedida, todas as crianças do Trapins gritavam o nome de Pedro Bala. Ele parecia sentir volta seca. Sem Pernas, Gato, Professor, Pirulito, Boa Vida, João Grande e Dora por perto. Agora o destino de todos estava mudando. Era tempo de lutar. Naquela noite, nas macumbas, os ataques ressoavam como clarins de guerra. No capítulo Uma Pátria e uma Família, nos jornais de classe, sempre havia notícias sobre Pedro Bala, procurado pela polícia de 5 estados
como organizador de greves, dirigente de partidos e político e inimigo da ordem estabelecida. No ano em que todas as bocas foram caladas, apenas estes jornais clamavam pela liberdade de Pedro Bala, que havia sido preso em uma colônia. No dia de sua fuga, ao saberem da notícia, vários lares abriram suas portas para receberem o fugitivo. O livro Capitães da Areia, de Jorge Amado, embora ele tenha sido escrito em 1937, ele relata problemas sociais que acontecem até os dias de hoje, como, por exemplo, a questão dos menores de idade entrando para o mundo do crime. Mas, além disso, nós temos também a questão da falta de estrutura dos internatos para quais esses jovens são levados, quando eles são aprisionados. No começo do livro, uma das mães reclama sobre isso. Na parte da Cartas para a Redação, em uma das cartas, uma mãe menciona esse fato. Ela reclama da falta de estrutura dos internatos e diz que os jovens não saem dali preparados para conviver em sociedade. No dia 21 de março desse ano, foi ao ar na TV local de Tocantins uma reportagem que mostra a estrutura de um dos internatos do país. E essa reportagem vai ser mostrada a seguir. A Promotoria da Infância cobra do Governo do Estado melhores condições na estrutura da Unidade de Recuperação de Menores Infratores de Santa Fé do Araguaia. A unidade, que tem capacidade para 12 adolescentes, vive superlotada. São 8 anos de cobrança do Ministério Público Estadual. De lá para cá, nada mudou com relação à estrutura do Centro de Internação Provisória, que fica na cidade de Santa Fé, a 370 quilômetros da capital. O local recebe menores infratores e está superlotado. Tem capacidade para atender 12 adolescentes, mas hoje está com 33 internos. Esse garoto conta que está aqui há 6 meses e reclama da falta de estrutura das celas. Os caras que vai chegando aí, ó, vai dormindo no chão um do lado do outro aí, ó, tá super lotado aí, ó, tinha que ter mais 2 celas aí, ó. Moço, tem gente dormindo perto do boi aí, ó, perto de onde que a gente vai urinar. Os problemas são basicamente os mesmos vividos em um presídio. Superlotação, falta de higiene adequada nas celas, os colchões são velhos, desgastados, a água oferecida para beber é da torneira. Isso sem contar na reclamação quanto à qualidade da alimentação. A promotoria teme que o trabalho de recuperação desses jovens esteja comprometido. Se olhando de fora a preocupação é essa, imagina a visão de quem está do outro lado das grades. Pela estrutura, o cara não sai o jovem melhor não, porque essa estrutura que tem aqui, do jeito que tá aqui, nesse tempo aqui, o cara não tem condição de sair o jovem recuperado para fora. Bom, o governo disse que a tal licitação para a construção do caso de Araguaína foi no início do mês passado e que está sendo aguardada a divulgação da empresa vencedora pela Secretaria de Infraestrutura para a continuidade do processo. Bem, a Secretaria de Cidadania e Justiça disse que quando o caso de Araguaína ficar pronto, sem data definida ainda, o Centro de Internação Provisória de Santa Fé do Araguaia será desativado. A reportagem mostra as reais condições que vivem esses jovens. Como dito no vídeo, é praticamente impossível que eles saiam dali prontos e melhores para conviver em sociedade. Sendo assim, um único objetivo desses internados acaba não sendo cumprido, piorando até mesmo a situação em alguns casos. O livro apresenta a verossimilhança externa, onde histórias que coincidem com a realidade são apresentadas, de forma que podemos notar muitos fatores, como os meninos delatores, os capitães de areia, ainda presentes na realidade, no mundo atual. E assim termina a história dos nossos bravos capitães de areia.